E agora Deus está revelando por meio da palavra do apóstolo Paulo. Versículo 10 diz o quê? Qual é a vontade de Deus? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Entenderam? Não, não entenderam, tá? Desvendando o mistério da sua vontade, que é de fazer convergir. Essa palavra em grego, convergir, significa colocar debaixo de um cabeça, é um encabeçamento, de fazer encabeçar nele, esse nele aqui é em Cristo, de fazer encabeçar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu, que são os seres angelicais, tanto as da terra. Então, todas as coisas que Deus criou precisam estar debaixo do encabeçamento de Cristo. Esta é a vontade de Deus. Porque eu fiz questão de voltar um pouco. A mensagem 2 que nós falamos em Belo Horizonte nos deu essa indicação. Só que eu percebi que essa palavra, essa revelação, irmãos, é uma pérola. Nós não podemos deixar passar de qualquer forma, de uma maneira superficial. Nós, como a igreja, precisamos entender qual é a vontade de Deus. Não é meramente eu escolher A ou B. A vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo. Só que Efésios 1 também mostra como Deus vai fazer isso. Então Deus precisa da sua igreja para fazer isso. A igreja é o corpo de Cristo, tá? Olha no capítulo 1 ainda de Efésios, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Deus deu Cristo à igreja com a finalidade de Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E isso quer dizer o quê? A igreja é um meio para Deus colocar Cristo como o cabeça sobre a igreja primeiro, e através da igreja, Deus conseguir fazer Cristo encabeçar sobre todas as outras coisas. Porque o versículo 23 diz assim: a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Deus deseja primeiramente que Cristo encha a sua igreja, que é o seu corpo, para que ele possa encabeçá-la. Cristo precisa primeiramente encabeçar a sua igreja, ser o cabeça sobre a sua igreja, para depois usar a igreja como meio para encabeçar todas as demais coisas, todas as coisas do céu e na terra. Vocês estão me entendendo? Esta é a vontade de Deus. Agora eu pergunto, como Deus está fazendo para Cristo encabeçar a sua igreja? Como Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Não é somente, irmãos, através dos ensinamentos bíblicos. Por exemplo, se eu ensinar você, dizer que você precisa ter Cristo como seu cabeça na sua vida. Então, esse é um ensinamento. E esse ensinamento lhe ensina que você precisa
que Cristo seja a cabeça da sua vida. Esse é o ensinamento. De certa forma, esse ensinamento vira uma imposição. Você precisa ter Cristo como seu cabeça em tudo que você faz. Mas não necessariamente você consegue fazer isso. Por exemplo, a Bíblia ensina no casamento: maridos, amai a vossa mulher, as vossas mulheres. Mulheres, sede submisso aos vossos maridos. Esse é o ensinamento. E um bom cristão procura seguir o ensinamento, não é verdade? Mas será que isso acontece na nossa vida? Será que todos os maridos estão amando suas mulheres, de fato? Será que todas as mulheres estão sendo submissas aos seus maridos, de fato? Irmãos, isso é um ensinamento, mas não necessariamente seja a realidade. Vocês estão me entendendo? Então, como Deus consegue fazer que isso seja uma realidade? Então, não é apenas um ensinamento que vai resolver. Cristo precisa, Deus precisa encher você. Encher você com quê? Encher você com Cristo. Vamos fazer o seguinte. Vou falar um pouquinho do tempo. O tempo começou com a criação em Gênesis 1:1. E aqui no versículo 9 que eu li, Efésios 1, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer encabeçar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Que significa na dispensação da plenitude dos tempos? Me explica. Deus quer encabeçar Cristo sobre todas as coisas através da dispensação na plenitude dos tempos. Em outras palavras, Deus vai fazer a sua vontade se valer dentro do tempo antes de se esgotar o tempo. Estou certo ou não? Isso é interpretação de texto. Adolescentes, sabem interpretar esse texto? Quer dizer, Deus vai encabeçar Cristo enquanto durar o tempo. E quando Deus conseguir encabeçar Cristo sobre todas as coisas, não haverá mais necessidade do tempo. Vocês estão me entendendo? Então o tempo só existe para esse trabalho. Por que o Senhor ainda não voltou? Porque Deus ainda não acabou, né, com esse mundo e trazer já logo a eternidade futura. Porque Cristo ainda não encabeça sobre todas as coisas. E quem é responsável por isso, irmão? Nós, a igreja, somos corresponsáveis. Ele precisa primeiro encabeçar-nos. Tá? Então vamos ensinar um segredo. Paulo ensina um segredo no capítulo 3 de Efésios. Como Cristo vai conseguir encabeçar? No ritmo que estou indo, acho que não vou nem terminar a mensagem de 3 hoje, né? Porque é tão importante essa palavra que tem que ter, todos nós, irmãos, temos que ganhar revelação e clareza sobre isso, né? Efésios 3, versículo 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós
arraigados e alicerçados em amor. Que é Cristo habitar no nosso coração. E o nosso coração é composto de uma parte do espírito humano chamada consciência e mais as 3 partes da alma. Não se preocupe se você não entendeu, tá? Com o tempo você vai entender. A nossa alma é a nossa personalidade. É a personalidade que nós usamos para viver todos os nossos dias. São as nossas características, não é isso? É a nossa pessoa. Então nós somos o que a nossa personalidade é, nós somos o que a nossa alma é. Então a nossa alma é composta de 3 partes. Nossa alma é composta de mente, onde estão os pensamentos. Nossa alma é composta de emoção, tá? Onde estão o quê? É o órgão que nós usamos para amar, para odiar, não é isso? Para gostar, apreciar. E a terceira parte da nossa alma é vontade. É o órgão que nós usamos para deliberações, para decisões, tomar decisões. Então, a nossa alma é formada de mente, emoção e vontade. Antes de nós nos convertermos a Deus, convertermos a Cristo, a nossa mente, segundo a Bíblia, estava, eu digo, de um homem caído. Depois que o homem caiu, a nossa mente se encheu de pensamentos vãos, sem realidade de Deus. Então, vivemos durante todo esse tempo na vaidade dos nossos pensamentos, porque na nossa mente não habitava Cristo. Na nossa mente, só habitava coisas da vaidade, coisas vazias. Mas graças a Deus, hoje nós nos convertemos a Cristo. E como vamos começar a permitir que Cristo venha a encabeçar-nos? Começamos a permitir que Cristo venha morar na minha mente. Habitar. Habitar aqui em grego é fazer morada. Então vamos convidar Cristo para entrar na nossa mente? Em lugar de nossa mente ser apenas algo do nosso domínio. Eu penso o que eu quero, a mente é minha, o pensamento é meu, eu penso o que eu quero. Não, convide a Ele, convide a Cristo para entrar na sua mente. Senhor, venha morar na minha mente. Não me deixe pensar mais nas coisas vazias. Seja o que? Conteúdo da minha mente. Mas não só isso, convide-o a entrar na sua emoção. Irmãos, todo homem sem Cristo na emoção tem uma emoção muito frágil, não é? Por isso, irmão, vira e mexe, nós temos problema com a nossa emoção. Ansiedade toma conta, angústia toma conta, não é isso? As fragilidades emocionais tomam conta do nosso ser. Irmão, vamos convidar Cristo para entrar na nossa emoção? E a nossa vontade também. Em vez de ficar tomando decisões sozinho, não é isso? Vamos convidar Cristo para entrar na nossa vontade, para Ele tomar decisão por nós. Irmãos, é assim que Cristo vai encabeçar você e vai encabeçar a igreja. Agora, como vai fazer isso? Como vai fazer isso? Vamos continuar. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, na igreja, o que Deus deseja fazer na igreja, tudo vai acontecer na igreja dentro da esfera do amor. Para quem está começando a nos acompanhar hoje, vocês sabem que nós temos falado de um tecido de amor que Deus está tecendo entre nós. E Deus é a urdidura desse tecido, fornecendo Ele mesmo como um amor para nós. E nós, ao desfrutarmos do amor de Deus,
ao nos relacionarmos com outros homens, outros seres humanos, irmãos na igreja, nós estamos nos relacionando em amor, no amor de Deus. Por isso precisamos estar alicerçados como nosso alicerce, como nossa raiz, arraigados em amor. E a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Irmãos, é o único texto na Bíblia, e aqui fala de largura, comprimento, profundidade e altura, mas não fala de quê? Ninguém entre nós, seres humanos, fala: olha, por favor, mede para mim a largura. Você vai falar: mas largura de quê? Né? Aqui não fala de quê? Né? Então, aqui na verdade, refere-se às dimensões de Deus, às dimensões de Cristo. Como você vai entender, saber qual é a dimensão de Cristo? Irmãos, é somente juntamente com outros membros do corpo de Cristo. Edificados na igreja, nós conseguimos entender, né? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Nós não conseguimos entender o amor de Cristo, mas espiritualmente podemos compreender juntamente com todos os membros do corpo de Cristo, quando nós começamos a viver essa vida da igreja em amor. Vocês estão me entendendo? Então, quando nós permitimos que Cristo venha morar na nossa alma, Ele vai nos encher. Versículo 19 termina com o quê? Para quê? Tudo isso que eu falei é para uma finalidade. Qual a finalidade? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui essa palavra sejais tomado, em grego, é melhor traduzido para que sejais preenchidos até toda a plenitude de Deus. Esse sejais preenchidos, irmãos, é preenchidos com o quê? Ele acabou de falar das dimensões de Cristo. Acabou de falar de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E tudo isso Deus... acabou de falar sobre habitar Cristo no nosso coração. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que Deus deseja encher você com o próprio Cristo. Até que medida? Até o topo. Até a plenitude de Deus. Então, o segredo de Deus fazer a igreja ser encabeçada por Cristo não é só dando ensinamentos bíblicos de que deve se submeter a Cristo, né? Nós precisamos submeter todos os mandamentos da Bíblia, né? Como mandamento, como uma imposição que nós não conseguimos cumprir. Os maridos não conseguem amar sua esposa todo o tempo. As esposas não conseguem ser submissas ao marido todo o tempo. Nós não conseguimos nos submeter a Cristo a todo o tempo. Mas qual é a maneira de Deus fazer isso? Nos encher. Por isso, irmão, não me entendam mal. Eu, por exemplo, digo, irmãos, os chamados encontros de casais são bons apenas para dar informação de que o marido deve amar a esposa deve se submeter ao marido, e dar algumas dicas. Irmãos, mas isso não resolve. Não resolve. A única maneira que resolve, irmãos, é enchendo você de Cristo.